Razão e sensibilidade. Autora Jane Austen. Capítulo 39. Antes de ouvir esse capítulo, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para ajudar a página. As senhoritas Dashwood, a esta altura, já estavam na capital há mais de 2 meses, e a impaciência de Marianne por ir embora aumentava a cada dia. Sentia saudades do ar, da liberdade, do silêncio do campo. E imaginava que, se algum lugar pudesse lhe trazer paz, seria Berton. Elinor estava quase tão ávida por ir embora quanto ela, e só menos decidida a fazê-lo imediatamente por ter consciência das dificuldades de uma viagem tão longa, que Marianne não se convencia a reconhecer. Começou, contudo, a pensar seriamente em fazer os preparativos e já havia mencionado seus desejos à sua gentil anfitriã, que resistiu a eles com toda a eloquência de sua boa vontade, quando um plano foi sugerido, o qual, apesar de mantê-las longe de casa por mais algumas semanas, pareceu a Elinor ser muito mais propício do que qualquer outro. Os Palmer partiriam para Cleveland ao final de março, para o feriado da Páscoa, e a senhora Jennings, com ambas as suas amigas, recebeu um convite bastante caloroso de Charlotte para ir com eles. Só isso não seria o suficiente para a cortesia da senhorita Dashwood, mas foi reforçado com tanta verdadeira educação pelo próprio Sr. Palmer, que, em conjunto com a grande mudança nos modos deles para com elas, desde que ficara sabendo que sua irmã estava infeliz, a induziu a aceitar com prazer. Quando contou a Marianne o que tinha feito, contudo, sua primeira reação não foi muito auspiciosa. "Cleveland!" exclamou ela em grande agitação. Não posso ir a Cleveland. Está esquecendo?" disse Elinor gentilmente, "que sua localização que não está nos arredores de... Mas é no condado de Somerset. Não posso ir para o condado de Somerset. Lá onde esperava ir... Não. Elinor, não pode esperar que eu vá até lá." Elinor não quis discutir a justeza de se superar tais sentimentos. Só tentou contradizê-los, enfatizando outros. Referiu-se à ideia, portanto, como uma medida que estabeleceria o momento em que poderiam voltar para sua querida mãe, de um modo mais aconselhável e confortável do que qualquer outro plano, e talvez sem grandes demoras. De Cleveland, que ficava a alguns quilômetros de distância de Bristol, a viagem até Berton não durava mais do que um dia, apesar de ser um dia longo, e o criado de sua mãe poderia facilmente ir até lá para acompanhá-las. E visto que não seria o caso de ficarem mais do que uma semana em Cleveland, poderiam estar em casa dentro de pouco mais de 3 semanas. Como o amor de Marianne pela mãe era sincero, sobrepujou os males imaginários com pouca dificuldade. A senhora Jennings estava tão pouco cansada de suas hóspedes que insistiu abertamente para que voltassem com ela para Londres, depois de Cleveland. Elinor ficou grata pela consideração, mas não podia mudar seus planos. E tendo obtido a concordância de sua mãe prontamente, tudo o que se relacionava ao seu retorno foi combinado, na medida do possível, e Marianne encontrou algum alívio em anotar as horas que ainda separavam de Berton. "Ah, coronel, não sei o que você e eu faremos sem as senhoritas Dashwood", foi como a senhora Jennings o recebeu, quando a visitou pela primeira vez, após terem combinado a partida delas. "Pois estão decididas a ir para casa, depois de visitarmos os Palmer. E como ficaremos acabrunhados quando eu voltar, senhor? Ficaremos sentados olhando um para a cara do outro, entediados como 2 gatos." Talvez a senhora Jennings esperasse, com esta vigorosa descrição de seu futuro tédio, provocá-lo a fazer o pedido que o permitiria escapar de tal aborrecimento. E, se era esta sua intenção, logo teve bons motivos para pensar que tinha sido bem-sucedida, pois quando Elinor foi até a janela para examinar mais rapidamente as dimensões de uma gravura que ia copiar para sua amiga, ele a seguiu
com um olhar particularmente significativo e conversou com ela ali por muitos minutos. O efeito de tal discurso sobre a dama tampouco escapou à observação da Sra. Jennings, pois apesar de ser honrosa demais para entreouvir, tendo até mesmo mudado de poltrona de propósito para não espionar, e se sentando perto do piano que Marianne tocava, não pôde deixar de ver que Elinor corava, se agitava e prestava atenção demais ao que ele dizia, para concentrar-se em sua tarefa. Como maior confirmação de suas esperanças, durante o intervalo entre as músicas de Marianne, algumas palavras ditas pelo coronel inevitavelmente chegaram a seus ouvidos, que indicavam que ele estava pedindo desculpas pelo mau estado de sua casa. Isto decidiu o assunto, para além de qualquer dúvida. Ela estranhou o fato de ele considerar necessário fazer isso, mas supôs que era a etiqueta apropriada. O que ele não respondeu, ela não conseguiu ouvir, mas julgou, lendo seus lábios, que não considerava isso uma objeção relevante. E a Sra. Jennings a elogiou intimamente por sua honestidade. Conversaram então por mais alguns minutos sem que ela conseguisse entender uma palavra, quando outra tempestiva interrupção na performance de Marianne fez com que ouvisse as seguintes palavras na voz calma do coronel: "Temo que não possa ocorrer muito em breve." Surpresa e chocada ao ouvir uma fala tão pouco típica de um amante, ela estava prestes a exclamar: "Deus, o que poderia atrapalhar?" Mas, contendo-se, limitou-se à seguinte interjeição em voz baixa: "Isso é muito estranho. De certo, ele não precisa esperar ficar mais velho." Tal postergação por parte do coronel, contudo, não pareceu ofender ou afrontar sua bela companheira de modo algum, pois quando terminaram a conferência, logo depois, e foram para cantos diferentes, a Sra. Jennings ouviu Elinor dizer claramente, com um tom de voz que demonstrava estar sendo sincera: "Sempre me considerarei muito grata ao senhor." A Sra. Jennings ficou deleitada com sua gratidão e só estranhou o fato de que, após ouvir tal frase, o coronel conseguisse despedir-se delas, como imediatamente o fez, com o maior sangue frio, e sair sem dar-lhe nenhuma resposta. Ela nunca poderia ter imaginado que seu velho amigo fosse um pretendente tão diferente. O que havia acontecido entre eles de verdade era o seguinte: "Me contaram", disse ele, com grande compaixão, "sobre a grande injustiça que seu amigo, Sr. Ferrars, sofreu por parte de sua família. Pois, se compreende direito, viraram as costas completamente a ele, por ter persistido em seu noivado com uma jovem muito merecedora. Fui informado corretamente? Foi isso que aconteceu?" Elinor disse a ele que sim. A crueldade precipitada", respondeu ele acalorado, "de separar ou tentar separar dois jovens há muito ligados um ao outro é terrível. A Sra. Ferrars não sabe o que pode estar fazendo. O que pode estar levando seu filho a fazer." Vi o Sr. Ferrars 1 ou 2 vezes em Harley Street e gostei muito dele. Ele não é o tipo de jovem de quem se consiga ficar íntimo rapidamente, mas o vi o suficiente para desejar-lhe bem por seus próprios méritos, e sendo seu amigo, desejo ainda mais. Fiquei sabendo que ele pretende se ordenar. Poderia fazer a gentileza de dizer a ele que o vicariato de Delaford, que acabou de ficar vago, conforme fui informada pela correspondência desta manhã, é dele, se ele achar que é digno de sua aceitação. Mas disso, talvez, considerando-se suas infelizes circunstâncias atuais, pode ser absurdo duvidar. Apenas gostaria que fosse mais valioso. É uma casa paroquial, porém pequena. O último vigário que ocupou o cargo, creio eu, não tirava mais do que 200 libras por ano, e apesar de certamente poder ser melhorado, temo que não consiga chegar a um valor que permita a ele obter uma renda muito confortável. Do modo como as coisas estão, contudo, terei o maior prazer em concedê-la a ele,
Tenha bondade de assegurá-lo disso. A surpresa de Elinor ao ouvir isso não poderia ter sido maior, nem se o coronel a houvesse pedido em casamento. A concessão, que até 2 dias atrás ela havia considerado impossível, já havia sido feita, permitindo que Edward se casasse. E ela, de todas as pessoas do mundo, havia sido escolhida para informá-lo. Sua emoção era tamanha que a Sra. Jennings atribuiu a uma causa diferente. Mas quaisquer sentimentos menos puros ou agradáveis que pudessem fazer parte de sua emoção, sua estima pela benevolência e sua gratidão pela amizade que haviam instado o coronel Brandon a agir de tal forma, foram profundamente reconhecidas e calorosamente expressadas. Ela o agradeceu do fundo do coração. Falou sobre os princípios e a disposição de Edward da forma mais elogiosa que sabia que ele merecia, e prometeu se desincumbir de sua tarefa com prazer, se o coronel quisesse mesmo passar uma empreitada tão agradável para outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ela não pôde deixar de pensar que ninguém a realizaria tão bem quanto o próprio coronel. Era uma tarefa da qual, querendo evitar com que Edward ficasse constrangido por dever um favor a ela ficaria muito feliz de ser poupada. Mas o coronel Brandon, devido a motivos de igual delicadeza, também recusou, e parecia desejar muito que a notícia fosse transmitida através de Elinor, que esta não continuou contestando. Edward, ela acreditava, ainda estava na cidade. E felizmente a senhorita Steele havia lhe dito seu endereço. Portanto, poderia comprometer-se a informá-lo durante o dia. Após isso ter sido decidido, o coronel Brandon começou a falar sobre sua própria sorte em ter obtido um vizinho tão respeitável e agradável, e foi então que mencionou, lamentando que a casa era pequena e insossa, um mal que Elinor desconsiderou, como a Sra. Jennings havia suposto que havia feito, pelo menos no que se referia a seu tamanho. Não imagino que o fato de a casa ser pequena, disse ela, seja qualquer inconveniência para eles, pois será proporcional à sua família e renda. Naquele momento, o coronel ficou surpreso ao descobrir que ela estava considerando o casamento do Sr. Ferrars uma consequência certa da concessão, pois ele mesmo não supunha ser possível que a casa paroquial de Delafour poderia ensejar uma renda que qualquer pessoa acostumada ao estilo de vida dele se arriscaria a aceitar, e disse isso a ela. Este pequeno vicariato não pode fazer mais do que deixar o Sr. Ferrars confortável como um homem solteiro. Não permite que ele se case. Sinto dizer que meu patrocínio termina com isso, e meu interesse dificilmente se estende para além. Se, contudo, advier alguma circunstância que me permita ajudá-lo mais, pensarei sobre ele de forma bastante diferente da que penso agora. Se não estiver, no futuro, pronto para lhe ser tão útil quanto desejaria estar agora. O que faço agora parece não ser nada, visto que permite a ele que progrida tão pouco rumo a seu principal, seu único objetivo de felicidade. Seu casamento continuaria sendo alvo distante. Pelo menos, temo que não poderia ocorrer muito em breve. Esta foi a frase que, quando interpretada erroneamente, ofendeu tanto os delicados sentimentos da Sra. Jennings. Mas, após esta narração do que realmente aconteceu entre o coronel Brandon e Elinor, enquanto estavam de pé perto da janela, a gratidão expressa por esta última, ao se despedirem, pode parecer tão razoavelmente excitada e adequadamente expressa quanto se houvesse advindo de um pedido de casamento. Se você gostou desse capítulo, deixe seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de clicar no sininho para ativar as próximas notificações. Até a próxima!